o Flamengo vai atender o pedido de Vitor Pereira e deve buscar mais, né, 3 reforços ou mais. Né? O Flamengo está priorizando, inclusive, lateral direito, volante e atacante. E aí coloca um atacante, mas não sei se seria um atacante de ofício mesmo, ou se seria um ponta pela direita. Afinal de contas, vou emendar 2 assuntos aqui, porque infelizmente me pediu para emendar. Mas, né, a questão da ponta, porque parece que já tem uma barca também pré-montada no Flamengo, Renan. E aí a questão dos reforços, né, que de acordo com a reportagem do O Dia, o Vitor Pereira voltou a reforçar a necessidade de contratações e recebeu um sinal positivo, tanto do Marcos Braz quanto do Bruno Espírito, depois de uma longa conversa. E o Flamengo deve priorizar até o momento 3 funções: lateral direito, volante e atacante, para a temporada que, por enquanto, o Flamengo só contratou o Gerson e teve sucesso na pré-contrato com o goleiro Rossi, que já foi assunto da nossa live de hoje. Né, para a lateral direito, o entendimento é que o clube precisa de um titular, né, que após a saída do Rodinei, por incrível que pareça, essa frase em 2023 é uma das coisas mais... Elton Ramos, vou sair fora, esses caras não ler o chat. Irmão. Então valeu, tamo junto. A gente só tá lendo o chat a live inteira só, mas tá tranquilo. Mas, o Renanzinho, a questão de você falar em 2023, que depois da saída do Rodinei, a gente não conseguiu ter um lateral para se manter na titularidade, é uma das coisas que mais me assusta, né? E pelo visto, o Vitor Pereira já decidiu que o Flamengo não tem um lateral direito ainda com capacidade para ser titular. Nenhum dos dois do atual elenco conseguiu se firmar, muito menos passar a confiança para o técnico Vitor Pereira. E aí, a busca por um atacante de lado já é antiga, como eu estava prevendo. No ano passado, o Clube Carioca contratou Marinho e o Everton Cebolinha. O primeiro não agradou e tem grandes chances de ser negociado. E aí, Renan, vamos começar sem falar da barca primeiro, mas nas possibilidades do Flamengo se reforçar agora, depois do vexame. De acordo com o Marcos Braz, isso não seria motivo, contrataria de qualquer jeito, né? Afinal de contas, ele já estava esperando isso. Mas eu quero saber, na tua opinião, desses 3 nomes aí, nomes não, né? Dessas 3 posições que o Flamengo define, o Vitor Pereira define como carentes: lateral direito, volante e um ponta direita. Você atribui, né, a barca que vai acontecer, mas você acha que essas contratações devem acontecer ainda antes, né, nesse primeiro semestre, ou você acha que o Flamengo vai devagar, visando julho, mesmo sem a confiança do técnico Vitor Pereira? Primeiro, eu não me lembro, cara, se antes quando o Flamengo estava naquela fase de negociação, de trazer jogador e tal, se o Flamengo tinha nomeado as posições que estava precisando. Eu acho que em nenhum momento o Flamengo nomeou as posições. Preciso de volante, ponta e lateral. E coincidência ou não, o último jogo a gente viu o Mateuzinho falhar num dos gols. Tudo bem que é uma culpa compartilhada ali com o Santos, mas a gente viu o Mateuzinho falhar. O Mateuzinho só jogou porque o Varela não conseguiu aproveitar as oportunidades que o Mateuzinho aproveitou. Então, é óbvio, mais uma vez, a gente reconheceu uma carência na lateral direita. A gente viu um volante, que hoje joga como segundo volante, né? O Gerson, ser expulso bizonhamente. Tem uma certa dose de injustiça ali, de exagero do árbitro, mas foi cabaço e foi expulso. Depois a gente viu o Pulgar falhando em mais um gol. E a gente viu o Vidal sendo displicente. Os 3 são volantes, né? Tudo bem que o Vidal não tem jogado necessariamente de volante, mas os 3 são volantes. Aí, magicamente, surge a percepção de que a gente precisa contratar volante. E a do atacante também surge depois da gente ver o Everton Cebolinha com alguma dificuldade. E o Marinho, eu fico até um pouco envergonhado de falar do Marinho, porque eu percebo uma boa vontade do jogador, mas a técnica do cara simplesmente o impede de conseguir ser compatível com o elenco. E daí a gente vê essas especulações, né? A gente primeiro vai no Arthur, não sei se foi no Arthur, do Bragantino, mas, bom, a gente sabe que que existe ali alguma pelo menos uma especulação. Não sei até que ponto o Flamengo faz força para trazer o cara, mesmo a gente tendo batido a meta de venda com o João Gomes e teoricamente tem um caixa ali para a gente fazer algum investimento. A gente não vê essa movimentação sendo mais imponente.
Lateral direito, eu não me lembro do Flamengo cogitar nomes. A gente chegou a ver a torcida alertar que tinha ali o Preciado em final de contrato. Daniel Munhoz. O Munhoz chegou a falar lá no iníciozão do Mário Fernandes lá, que é o lateral brasileiro nacionalizado. Foi pro Inter, russo. Não sei se ele foi pro Inter ou pro Grêmio, mas que ele foi pro Inter. Foi pro Inter. E no final o Flamengo faz um vínculo longo com... Pelo menos eu não sei se o Flamengo assinou um contrato, não me lembro agora se ele assinou um contrato com o Varela ou assinou um pré-contrato longo com o Varela. Enfim, mas se comprometeu a ter o jogador por mais tempo. E a gente também não viu o Flamengo insistir um pouco mais nele, né? É difícil também da gente agora achar que faz sentido ter insistido nele, sabendo que o Flamengo não tinha tempo para errar tanto frente ao jogo do Palmeiras que a gente tinha se avizinhando ali no início da temporada, logo, sei lá, depois do quarto, quinto jogo do Carioca, e uma semana, 10 dias depois, a gente já tinha um Mundial. Aí muita gente também chega e comenta que, de repente é o único erro do Vitor Pereira ali no jogo do Flamengo e Al Hilal, o único erro flagrante foi ter colocado o Mateuzinho, mas ao mesmo tempo você para pensar, será que faz sentido você agredir a meritocracia, mesmo que pouca, mas a meritocracia que o Mateuzinho tinha ali em jogar à frente do Varela, aí vira um problema um pouco maior, né? Eu acho que o Flamengo precisa dessas 3 posições. Eu acho que isso estava flagrante antes mesmo da gente entrar em 2023. Pro Al Hilal, entrar para 2023, mas eu acho que isso só se materializou como uma necessidade contundente depois da derrota. Mais uma vez, uma assinatura de um planejamento amador, ou de um não planejamento. Não sei agora como que o Flamengo vai conseguir acelerar esses processos, porque a torcida sabe que o Flamengo precisa disso, a diretoria agora sabe que a torcida vai cobrar isso, e o mercado sabe da urgência do Flamengo. E a tendência é que qualquer negociação agora tenha um caráter mais extorsivo ali para o Flamengo, né? Vão tentar extorquir o Flamengo ali. É só ver o Ângelo. É só ver o Ângelo. Exatamente. Que deve estar indo para o Milan, hein? E aí, assim, não tem muito, não tem muito o que esperar, cara. O Flamengo vai ter que botar a mão no bolso, e tem coisa ali sobrando para poder usar. Não sei porque o Flamengo hesitou tanto em tentar fazer as contratações e até ser mais criativo. Hoje a gente percebe que o elenco de fato é insuficiente. A gente chegou até a falar isso eu falei com o Marcão na live que a gente fez antes do jogo. Falei, cara, o Flamengo tá com uma preparação insuficiente para o Mundial, e a gente já percebeu que a gente tem um elenco insuficiente, porque fatalmente, por conta da nossa degradação física, pelo fato de ser início de temporada, a gente vai precisar mexer e usar as 5 substituições que a gente tem direito. E quem são essas 5 substituições? A gente só hoje tem nem uma. tem. Não, a gente só tem uma, que é uma substituição teórica, que é o Cebolinha. Colocar ele e esperar que ele produza alguma coisa, porque de resto, todos os outros que entram, a gente vai depositar as esperanças em quem? No Matheus França, que é um menino da base, que tem 18 anos. Então, a gente realmente, esse começo de ano, eu sabia que ia ser complicado, imaginava que pudesse ser conturbado diante dos resultados, mas está sendo muito pior do que eu imaginava. A ponto de a gente até tentar encontrar defeitos, que eu digo o contexto como um todo, né? O cenário. Defeitos no goleiro que ainda nem chegou, como aconteceu com o Rossi. Concordo, Renan. Vai lá, Marcão. Tem algumas coisas engraçadas que estão acontecendo nesse começo de ano. Esse time que está jogando ainda não é o time do Paulo Souza. O Paulo Souza não botou a mão nesse time ainda. Vitor Pereira. Do Vitor Pereira. Pelo amor de Deus, Paulo Souza nunca mais. Espera aí. Deus me livre, calma. Eu até conferi aqui minha conexão, aqui, minha luz, tá tudo certo. Não, fui eu que. Cara, esse time não é o time do Vitor Pereira, cara. É só você me apresentar qual é o jogo, qual é o time do Vitor Pereira que foi montado num 4-4-2, igual a gente tá jogando. Sim. Com 2 atacantes, com 2 jogadores que vêm por dentro, que não tem velocidade. Que tá para mudar, inclusive, né? Notícia de hoje. Eu acho que assim, o quarteto, né, de frente, vá lá.
Mas o quinteto, se a gente incluir o Gerson, eu acho que esse quinteto não joga com o Vitor Pereira. E aí eu volto naquela fala, na fala do Vitor, do Marcos Braz. Tínhamos a convicção? Estudaram o técnico? Esse técnico nunca jogou no 4-4-2. Ele está tentando arranjar uma forma de interferir o menos possível agora para ir implantando a metodologia dele aos poucos e tal. Tem jogador que no esquema dele, né, ele usa que a gente não tem. Tem jogador que ele usaria e a gente não tem com as características. Marinho. O Marinho é ruim. Cara, o Marinho nunca jogou. Vamos lá. Não existe a função do Marinho nesse time do Flamengo. Que é um cara que joga aberto, que corta para dentro para poder chutar. O Flamengo não joga assim. Não existe nesse time, vá lá, a função do Cebolinha. Que é um cara à ponta que fica em cima da linha para dar esse apoio ali. Quem jogava ali era o Bruno Henrique, era totalmente diferente. O Bruno Henrique se juntava mais ao Gabigol ali na frente, né? Fazia, por vezes o Bruno Henrique ficava até como centroavante, o Gabigol saía um pouco, né? Então assim, tem muita coisa ainda para acontecer nesse time com esse elenco. E o rubro-negro, e aí eu acho que isso tem um pouco também de culpa da mídia, e a gente vai muito na da mídia. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Porra, o elenco do Flamengo é... Porra, não, o melhor elenco do Brasil disparado e tal. Tem nomes. Agora, em questão de equilíbrio do elenco, em você tirar uma peça e colocar outra e o time continuar funcionando, eu acho que a gente está bem atrás de alguns, tá? Tem time aí que substitui melhor que a gente, num nível menor de técnico, né? Um nível técnico menor, mas substitui e você não sente alteração. Cara, o Vitor Pereira ontem não, né? No jogo, expulsou o Gerson. Ele tirou o Arrascaeta para poder recompor ali. Recompor meio campo. Ele colocou o Pulgar, certo? O Everton Ribeiro cansou. Ele olhou para o banco. Não tem um jogador no meio campo. Tem um que ele poderia usar, que é o menino, é o Matheus França e tal. Eu acho que ele não colocaria o Matheus França, ele acabou indo de Vidal. A gente que toda vez que entrou nesse ano entrou mal. A gente terminou o jogo com 3 volantes e 3 atacantes. Sem meio. No final do jogo, são 3 volantes e 3 atacantes. A gente teve... Aí depois ele tira o Thiago Maia, né? Ele tira o Thiago Maia para botar o Cebolinha. Thiago Maia. Isso. Mas assim, falta muito. Falta muito. Você olhar no banco... Cara, a gente dispensou o titular de uma posição para ficar com os 2 reservas. E o titular era contestado aqui, que é o Rodinei. A gente dispensou o Rodinei. Não vamos renovar com o Rodinei. Não vamos renovar. E também não vamos contratar ninguém. O reserva vai dar conta. E era o reserva dele, cara. É o Mateuzinho. O Mateuzinho eu acho que tem um baita de um potencial. Não sei se vai atingir todo o potencial que tem. Mas é um Mateuzinho, cara. Pra tu jogar um Mundial. Entendeu? Eu acho que é muito pouco. Então, assim, a gente tem que parar um pouco também de falar. Ai, nossa, que time maravilhoso. O nosso reserva pro ataque é o Mateuzão, galera. O Vicente Mateuzão é o nosso reserva para centroavance. Tá entendendo? Você tem o Pedro e você tem o Mateuzão. Entendeu? Já que o Gabriel não tá jogando nessa função, né? Você pode colocar o Gabriel ali e tal, mudar de outras formas. Mas é o que a gente tem. O Vitor Hugo, que tava indo bem, quebrou a perna. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a rever esse conceito de que, nossa, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. E tal. O Flamengo tem muito boas peças individualmente. Se você pegar, tirar do contexto e olhar o Cebolinha, você fala assim, porra, baita jogador, cara. Legal, boa contratação. Se você pegar, tirar e olhar o Pablo, que a gente quer matar o Pablo, você vai falar, porra, é um zagueiro experiente, pô, joga bem, alto, forte, então, ok. Né? Se a gente pegar o Pulgar, você fala, cara, pô, Pulgar, tal, volante, jogando na Europa e tal. Beleza. Agora,
eu me coloco na situação do Vitor Pereira, cara. Pô, tenho que mexer no time. Aí ele olha para trás e vê os caras, irmão. Aí você tem a segurança de tirar o Arrascaeta para botar o Matheus França? Não tem. Nem ele tem. Você tem a segurança ali, não. Vai melhorar o time aqui. Eu vou tirar o Everton Ribeiro e vou espetar o Marinho ali para fazer uma fumaça em cima dos caras, chutar de fora. A gente não tem, o Marinho tá mal. Então, assim, acho que a gente tem que parar um pouco com isso também, né? E eu acho que é uma estratégia errada do Flamengo, né? O Flamengo só olha para a Europa. O Flamengo encontrou um nicho de jogadores, assim, uma parcela de jogadores que são jogadores muito, muito bons para o Brasil e que não se deram tão bem na Europa, ou então que estão retornando da Europa para fim de carreira. Pode ver. O Pedro, porra, é um gênio aqui. Craque. Porra, faz gol de todo jeito. Faz gol de pá. Na Fiorentina já não jogou e tal, não voltou. O Gerson já foi e voltou 2 vezes. Né? Aqui todo mundo, porra, o Coringa, tal, não sei o quê. Gabigol, próprio Gabigol. Porra, aqui desanda a fazer gol. Lá não foi tão bem nas 2 passagens que teve, na Inter e no Benfica. Pô, o Vitinho, a gente trouxe da Rússia. Né? Sei lá, vamos ver quem mais. Tem muita gente. Davi Luiz já está voltando numa idade avançada. Felipe Luiz, da mesma forma. Né? Pulgar foi lá também. Bruno Henrique estava no Wolfsburg, voltou para o Santos e aí a gente contratou. Né? Então são jogadores que têm passagens rápidas ali e tal. Não é possível que a gente não encontre jogadores na Argentina, que a gente não encontre jogador na Colômbia. Uruguai. É muito mais barato, cara, do que você pagar em euro para esses caras. É muito mais barato. Aí, porra, a gente não acha os caras. Não serve para o Flamengo. Aí vem o Porto, Benfica, toda janela de transferência, os caras fazem uma feira aqui. Leva 2, 3 e vai embora. Entendeu?